uma vida dedicada ao judô. Afinal, são quase 50 anos de prática. A kodansha Nilza Guimarães, uma das pioneiras do judô feminino no Brasil, já competiu, já foi técnica da seleção brasileira e atualmente comanda um dos dojos mais tradicionais do estado do Rio de Janeiro, o do Colégio Sion. Bem, na verdade, a descoberta foi através de um grande amigo, o Ney, que estudava comigo na mesma sala, que ele era praticante de judô. Então, todos os dias que a gente chegava para a aula, ele já vinha motivado, falando do treino. E nesse mesmo momento, eu tinha um namorico com um rapaz que morava próximo da minha casa, que também fazia judô, e o pai dele tinha uma academia próximo da minha casa. Aí eu fiquei motivada, eu falei, é uma oportunidade que eu vou ter de fazer judô, né? Eu ia assistir o treino desse meu namorado, e quando chegava no dia seguinte, eu ia para a escola, assim, doida para contar para ele, olha, eu aprendi a fazer o kemi, não sei o quê. Então, eu fiz um tempinho nessa academia, no Flamengo, e depois eu comecei a frequentar a academia do Ney, que hoje é meu marido, e aí a coisa andou. E entrei de cara no judô, né, porque naquele momento não tinha nenhuma mulher fazendo judô, né, as poucas que existiam por aí, elas estavam que nem eu, escondidas em algum canto, sem nenhuma visibilidade. Eu sou uma das pioneiras do judô feminino, né? Então, eu tive a oportunidade de participar do primeiro campeonato estadual, do primeiro campeonato brasileiro, do primeiro campeonato brasileiro universitário, do primeiro campeonato da Budokan, que é uma instituição antiga no Brasil, em São Paulo, né? De uma origem japonesa. Na época do início do judô, as meninas que começaram como eu, as meninas tinham que ser diferentes, né? Diferente no sentido de querer algo mais, de saber que da dificuldade, do preconceito, enfim. Então, na verdade, era um desafio enorme. A gente fazia parte do grupo da seleção do Rio de Janeiro, de judô feminino, participava de competições fora e era muito bacana. A gente era vista com muita discriminação e nós conseguimos vencer isso. Muita gratidão a ela e ao professor Ney Wilson, e hoje eu sou professora de educação física graças a eles. Eu fiz vestibular para letras, que eu queria ser professora. E o Ney, que é o meu marido, ele fez para educação física. Aí eu entrei para fazer letras e educação física. Mas assim, aí eu fui, mas assim, não tive nenhuma grande empolgação. E no meio do caminho, eu falei assim, caramba, eu não quero fazer isso, eu quero fazer educação física. Então, por sorte minha, eu passei para o fundão e, graças a Deus, realizei um sonho. Eu fui fazer educação física porque eu falei assim, para mim poder atuar na área de judô, eu tenho que fazer educação física. Eu acho que eu tenho que ser completa, eu tenho que passar, né, aprender a parte didática, pedagógica, a fisiologia, a cinesiologia, enfim, eu tenho que realmente ser uma professora na íntegra. Então eu tinha que fazer educação física. E eu trabalho hoje aqui nessa escola, eu dou judô para o curso integral do Colégio Sion, né? Então, as crianças que estudam aqui no curso integral, eles fazem judô comigo, faz parte da grade curricular, entendeu? Então, meu foco sempre foi judô. A minha relação, na verdade, é como uma segunda mãe, uma pessoa que sempre me deu carinho, né? Eu tive a oportunidade de ir ao casamento deles, eu muito jovem, e depois eles se tornaram meus padrinhos de casamento. Então, a Nilza tem um lugar especial, né, aqui no meu coração. Se hoje cheguei onde cheguei, como professor de judô, né, como presidente da federação, muito se dá por conta, né, do professor Ney, que foi meu professor, e da Nilza, que sempre me deram bons exemplos, sempre foram pessoas que estiveram próximo de mim, me orientando, me ajudando e me dando muito carinho. Então, Nilza, um grande beijo aí no seu coração e muito obrigado por tudo.
O casamento foi uma história muito bacana, na verdade. A gente casou dentro do colégio que eu dava aula, que era o Colégio Sion. E casamos dentro da capela do colégio, com a participação maciça dos alunos. A gente teve muitos momentos de superação, de viagem com filhos e dentro do ônibus, passar 2 dias dentro de um ônibus viajando com os atletas e junto os filhos acompanhavam e dava mamar. E hoje continua da mesma forma com os nossos netos, enfim, tendo a mesma liderança junto à família, junto aos filhos, aos netos, enfim. Na minha casa eu acho que só o cachorro não é faixa preta, todo mundo lá é faixa preta, nossa conversa gira em cima de judô. E sempre tenho que dedicar a ela todo o sucesso da minha carreira e sempre batalhadora e guerreira ao meu lado. Então, um beijo grande, Nilza, e não esqueça nunca que eu te amo, tá bom? Beijo. O Sion faz parte da minha vida, né? Então, isso daqui é a igreja do Colégio Sion, foi onde eu me casei. Estou entrando aqui pela igreja, esses são os alunos. Esse aqui é o meu marido Ney, um momento mais importante da minha vida, né? O primeiro momento mais importante, né? Aqui na igreja, a igreja cheia de pais de alunos, familiares e alunos. Então, realmente, eu digo que eu fui abençoada de ter começado aqui. Esse ano a gente completa 38 anos de casado. Muita história. Mas valeu a pena. São histórias que ficam e marcam nossas vidas. E aí, em seguida, né, depois de menos de 2 anos, eu fiquei grávida da Bruna. Eu tive a Bruna, a minha primeira filha, né? E a Bruna nasceu de pais de judocas, né? Que tinham uma vida extremamente dinâmica e tumultuada. Então, era assim, vinha dar treino, lá vinha a Bruna na cestinha, ficava no canto, e tinha não sei o quê, um compromisso de competição. Aí a Bruna, a mãe de um aluno olha a Bruna, e, enfim. Então, a nossa vida ela foi pautada em ajuda de familiares judocas, e os nossos filhos foram criados dessa forma, né? E quando Bruna nasceu, a minha vida ficou muito difícil, porque, na verdade, os afazeres aumentaram. Eu fiquei muito magra. Então, aí eu estava numa categoria até 52 quilos, depois, com excesso de atividades, eu baixei de peso para 48. E aí fui para o Campeonato Brasileiro para lutar na categoria 48, que era a categoria peso ligeiro. Aí, quando cheguei em Curitiba, no dia anterior da pesagem, eu fui experimentar a balança, fui conferir o peso e estava 1,2 kg, mais ou menos acima do peso. E eu falei, caramba, não entendia de onde é esse 1 kg. Aí me olhava e não entendia. Aí fui, bati o peso, ganhei 3 lutas, perdi a semifinal. Naquela época, se perdia para campeã, ficava em terceiro. Aí cheguei no Rio, na semana seguinte, ginecologista, rotina. Nilza, você está grávida de 3 meses e, 12 dias, 15 dias. Eu falei, como assim? Aí na mesma hora, eu falei, pronto, está aí o peso. Meu filho já tem 1,3 kg. Então, realmente, o meu filho, que se chama Ney também, Ney Júnior, já nasceu lutando. Eu lembro eu e meu irmão pequenininho, a gente ia, por exemplo, para Codocão, uma viagem que tinha em São Paulo de ônibus com todos os atletas. Quem tomava conta da gente era quem podia. Eram os alunos, eram os pais dos alunos. A gente ficava lá na arquibancada torcendo, se envolvendo, mas a gente era pequenininho, não entendia, às vezes se sentia meio abandonado, mas, cara, hoje não tem nada disso, eu vejo com outros olhos. Quanto absorveu isso para minha vida e foi importante passar por isso. Eu já tinha sido atleta, eu tinha uma formação acadêmica muito boa, eu tinha uma experiência, então apareceu
né, um novo momento em que eu queria que também a continuidade, né? Então eu falei, não, eu quero sim. Então aí eu migrei para ser técnica de judô da equipe do Rio de Janeiro, né? Então assim, foram muitas viagens legais, né? Muitas coisas. Também tem um marco que é assim incrível. Aí eu também fui técnica da seleção universitária. Aí tudo que era de mulher eu estava na frente. Tudo. Quer dizer, na verdade, eu estava na frente, também tinham poucas opções, porque, né, primeiro eu era formada, tinham poucas. E segundo, eu queria muito. Tive o prazer de conhecer os grandes centros, né, de judô do mundo, né? O Japão, eu já tive oportunidade de ficar no Japão 40 dias em Nagoya com a equipe treinando, né? No Tóquio mesmo, participei de um dos torneios mais importantes em Tóquio, se chama Fukuoka, enfim. Então, assim, essa oportunidade foi dada e eu abracei e sempre com muito respeito, com muita disciplina, eu sempre procurei fazer um ambiente favorável à equipe feminina, né? Porque naquele momento, como também era o início das meninas estarem experimentando um judô internacional, as dificuldades eram enormes, né? Mas assim, a gente sempre fazia de tudo para poder colocá-las numa posição, né, de poder, de que a gente estava ali para aprender, para evoluir, que nós somos capazes, né? O judô hoje está aí porque nós, mulheres, lá atrás, pagamos um preço muito alto, né? Então, as meninas que vieram junto desde o início, né, em busca desse sonho de ver o nosso esporte hoje num patamar aqui, né, entre as 5 maiores potências do mundo, né? Graças a Deus, graças a nós, né, eu me incluo também nessa caminhada, né? Então, isso foi um trabalho de muitas mãos, né? E que nesse trabalho, né, até alguns dirigentes homens também acreditaram e empurraram, senão não seria possível. A Nilza é uma inspiração, né? Uma mulher linda, empoderada, poderosa, minha madrinha. Quero primeiro parabenizá-la e agradecer por tudo, por toda a sua trajetória, por esse exemplo de mulher na luta. É uma educadora exemplar. E se as atletas de hoje estão desfrutando de tudo, ela faz parte desse todo. Nilza, obrigada, parabéns. Tenho aqui toda a minha gratidão, todo o meu carinho, toda a minha admiração. Um beijo, te amo. Depois que minha filha nasceu, a Bruna, eu fiquei um tempo em casa e eu já estava assim, extremamente angustiada de não conseguir voltar para trabalhar. E eu não queria voltar naquela situação para ser uma professora, uma ajudante do Ney. Não que isso não foi bom, isso sempre foi muito bom, mas eu queria, falei assim, não, Nilza, eu quero arranjar um lugar, eu quero trabalhar, né? Então, naquela época eu morava em Botafogo e nas proximidades da minha casa estava inaugurando uma academia que era extremamente de natação, o foco. E eu passava e via, assim, daqui a um mês, inauguração. Aí um dia eu bati na porta, eu falei, quem é a dona da academia? Ah, a dona é a fulana Maria José. Eu falei, eu queria falar com ela. Aí ela veio assim, oi, não sei o que. Eu falei, olha, eu me apresentei. Eu falei, ó, eu sou professora de educação física, sou faixa preta de judô, eu sou isso, dei aula não sei onde, sou técnica, fui técnica, nananã. Eu queria abrir um espaço aí para dar aula de judô. Aí ela riu, falou assim, você dando aula de judô? Eu falei, Ao mesmo tempo que ela riu, ela falou assim, caramba, de repente é um diferencial. Aí ela falou assim, olha, eu tenho uma salinha, você quer ver? Eu falei, quero. Aí eu subi, era uma casa de 2 andares, a área das piscinas eram externas e tudo. Aí eu subi, aí ela me apresentou uma salinha que, assim, de 3 metros quadrados, com 2 janelas. Eu olhei assim, aí eu falei assim, que beleza, ótimo, amei. Né? Assim, a vontade era tanta. E aí eu falei assim, olha, então tá bom, então nós vamos divulgar a atividade e vamos
ver o que vai acontecer. Ela falou assim, essa eu pago para ver, né? Resumindo, deu muito certo. As aulas foram um sucesso total. E abri várias turmas, a coisa foi enchendo, uma proporção assim incrível. E com isso, a dona da academia, poxa, adorou, né? E depois de 10 anos nessa academia, assim, alunos saindo pelo ladrão, dando aula, a dona da academia fez uma obra no final da academia. E aí ela fez o segundo andar e fez uma sala de 100 metros quadrados para me presentear. Falei assim, Nilza, a única coisa que eu posso fazer em função do que, como você chegou aqui e o que você construiu, é te dar essa sala. E não só, além de me dar a sala, ela fez uma placa com o meu nome, Dojo Nilza Guimarães. Então, assim, aquilo ali para mim, eu falei assim, caramba, assim, eu falei, puxa vida, eu realmente consegui. Isso aqui é um agradecimento, né? Um agradecimento muito forte, né, muito bonito, em que eu guardei e guardo, né, pro resto da minha vida, né? Academia Subcenter, uma família que eu fiz lá também. A gente conseguiu aqui formar grandes atletas, né? O trabalho foi tão intenso, tão produtivo, que a gente, em determinada fase, né, das nossas vidas enquanto professores, treinadores, a gente conseguiu vários títulos estaduais, nacionais, sul-americanos, pan-americanos, mundiais e até participação em Jogos Olímpicos de atleta. E durante essa passada, né, a equipe do Colégio Sion, no caso, que não era só o Ney, tinham outros professores que estavam envolvidos também, e eu também estava envolvido, a gente fez tipo uma parceria em um momento com o Yacht Clube do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, que teve um apoio, no caso financeiro, para as equipes participarem de eventos, e posteriormente do Clube de Regata Vasco da Gama, que foi realmente, fez toda uma diferença, que a gente conseguiu trabalhar com 12 atletas da seleção nacional que participaram. Se não me engano, foram 6 ou 7 atletas que foram para os Jogos Olímpicos de Sydney e treinavam aqui conosco. Inclusive, atletas que participaram da Paralimpíada, que é o Tenório, que também fez parte desse nosso grupo do Vasco da Gama. Então, esse apoio do Vasco da Gama durante esse ciclo olímpico, né, dos Jogos Olímpicos de Sydney, foi assim, importantíssimo, né, para o esporte, para o Brasil. Então, foi um apoio assim, sensacional. E depois disso, né, aí o Vasco, a gente encerrou o contrato e aí o Clube do Flamengo teve interesse pela comissão técnica que trabalhava aqui. E com isso a equipe técnica, menos eu, foi para o Flamengo, né, trabalhar lá o judô de alta performance, de resultado. E aí eu fiquei aqui, eu falei, não, agora é a Nilza que vai resolver aqui o Sion, que vai realmente entrar de cara no Sion. E foi quando eu assumi, né, basicamente como coordenadora geral daqui da escola e até hoje eu estou aqui, né? Essa aqui é uma aluna aqui da escola que chega em determinado momento, a gente recebe uma gratidão, né? Então, obrigada por todo o carinho, coragem, disciplina e incentivo. Seus ensinamentos levarei por toda a vida. Um grande abraço. O projeto de inclusão começou com o Breno Viola, né? O Breno Viola, na época, ele tinha um irmão que treinava conosco, que inclusive foi da seleção brasileira, o Mário Viola, e aí ele trazia o Breno. E o Breno era uma criancinha que tinha 4, 5 anos, um Down. E era uma paixão. E aí ficava aqui pelo canto, aí começou a participar. Aí entrou para o judô, né? Então, na verdade, tudo começou com o Breno, lá atrás, né? Então, o Breno foi um troféu que nós ganhamos assim de mão beijada. E o Breno foi o primeiro faixa preta a ser graduado do Brasil. E essa graduação foi aqui dentro da escola. E com isso, a gente foi meio que vitrine. Lá no Colégio Sion tem um menino que é Down e que é faixa preta. Tudo começou com o Breno, né? O Breno deu essa visibilidade,
né, mostrou para todo mundo o potencial que ele tem, né? Então isso a gente é muito grata ao Breno, né? O Breno realmente ele fez a diferença nas nossas vidas. Olha um dos grandes presentes que eu recebi Dia dos Mestres. Olha só que linda essa declaração de amor do Breno Viola. Nilza, Nilza, eu vim aqui dizer para você, te agradecer por tudo que você me fez, desde pequenininho. Você me fez como atleta, como adulto e como homem, como de faixa branca, como faixa preta. Eu tenho uma escola que vocês me deram, uma faixa preta formado pelo Ney e Nilza. Obrigado muito e parabéns por vocês que me deram essa alegria ser aluno de Ney e Nilza. Muito obrigado, tá? E levar esse escudo. Desculpa, Nilza, eu amo muito vocês. Tem como não ser moça com Breno. Você é o maior troféu. Eu que te amo. Obrigada, Breno. A faixa Kodansha, a faixa vermelha e branca, ela é uma honraria, né? Eu fui premiada. Foi incrível, né? Meu neto foi no dia que eu recebi, minha filha foi, o meu marido Ney amarrou a faixa em mim. Então, realmente, foi incrível.